do Grupo Mitsubishi, no Brasil e no Uruguai. Ela é membro ativa da comunidade do Lar do Futuro, apaixonada por tecnologia, com uma visão futurista, e em meados de 2012 migrou absolutamente toda a sua carreira profissional para o mundo de tecnologia. Sadila é certificada em ITIL, possui várias experiências em gerenciamento, programas e projetos de tecnologia e comunicação, é considerado, consolidando conhecimento e implementação de processos, plataforma de governança e IT. Formado em administração de empresas na Unicerrado, especialista em economia e gestão de agronegócio pela Universidade Federal de Goiás e pós-graduado em gestão de governança de sistemas e tecnologia da informação. Obrigada, eu agradeço a sua presença. Vamos chamar agora o Gerardo Carvalho, que é... Gerardo, tudo bem? Obrigado. Ele é graduado em Sistemas de Informação, Engenharia de Redes e Administração de Empresas, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, atua há mais de 15 anos como executivo em empresas como Mega System, TOTUS, SAP e Terra Shopping Centers. Hoje é CIO/CTO do Atacado Dia a Dia, um dos maiores redes de varejo de alimentos da região Centro-Oeste. Na área associativa, foi membro do voluntário de projetos de Project Manager, Instituto PMI, capítulo Goiás, e também fez parte do Comitê Executivo de Tecnologia da Abrasf, Associação Brasileira de Shoppings. Na área é cofundador e presidente do CIO do Cerrado, que é uma comunidade de executivos de tecnologia da região do Centro-Oeste. Vale a pena depois pedir um convite para o churrasco, que é bom. Eu tive a oportunidade de ir. Casado com a Daniele, pai do Rômulo, do Miguel e da Mariana. Ok? Obrigada, Gerardo. Agora vamos chamar o Ricardo Cancela, empreendedor. Ricardo, bem-vindo. Ele é um empreendedor, empresário, palestrante, escritor, colunista, CVO, Chief Visionary Officer da GBD, Global Business Development Networking, e cofundador da ABDS, Agência Brasil de Inovação e Desenvolvimento Sustentável. Possui mais de 30 anos no mercado nacional e internacional em empresas de tecnologia de grande porte como Telefônica, Teleperformance, IBM, Compaq, HP e Digital. É conselheiro em empresas internacionais e de médio porte nas áreas de tecnologia e mercados digitais. Realiza mentoria empresarial também em empresas iniciantes e startups na área de negócios e de investimentos. Precursor da disseminação de sistemas de inteligência artificial pelo Brasil, indicado como destaque no mercado de tecnologia de negócios 2 vezes pela revista Vero e reconhecido como destaque empresarial na cidade de Santana do Parnaíba. Formado em administração de empresas, com ênfase em sistemas de computação, pós-graduação em gerência estratégica da informação pela UFRJ, com MBA em governança corporativa e tecnologia pela USP, pelo IPT, e especialização em Six Sigma pela Vanzolin. Agradeço a presença de você também. E agora vamos chamar o Wellington Cruz. Ele... Obrigada. O Wellington, além de tudo, é o diretor aqui da Fundação, diretor da Universidade de São Judas, cedeu esse espaço, muito obrigado. Está dando realmente um grande prazer para a gente estar aqui reunido, e muito por causa desse seu coração bom, que deixou a gente aqui ocupar e invadir esse espaço aqui seu. Mas vamos... Então, ele é diretor da Universidade de São Judas, professor de inovação e sustentabilidade, mentor e avaliador do movimento Sem Open Startup, Inovativa, IBM e outros. Ampla experiência em projetos de inovação e educação, palestrante da HSM, Expo Manager, TED, Fiesp e outros. Atuou em projetos de inovação junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e a Agência Spaziale Europeenne. É italiana? Francesa. Francesa? Ah, então, ó, tá vendo? Eu já estou falando como se fosse italiana. Apaixonado por boas conversas. Gente, todos bem-vindos, e vamos aí à ordem. Primeiro a Sadila, né, Sadila? Primeiro você. Aqui.
vocês. Então, esse do lado, isso, à frente. Esse mesmo, eu já aprendi. Boa tarde, pessoal. Todo mundo está acordado aí depois do café? Vamos ver se eu consigo mexer aqui, se eu não... Está indo tudo bem. Eu vou procurar ser bastante pontual em uns 10 minutos, tá? Por favor, Raquel, se eu passar, você me dá uma puxada aqui de orelha, tá? Tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite da Tânia e da Raquel, do pessoal do Grupo do Olhar do Futuro. É sempre uma honra poder participar com vocês, poder aprender tanto sobre os temas que estão sendo debatidos hoje, workshop de manhã, palavras novas, conceitos novos. Obrigada, tá? Realmente é sempre uma oportunidade. Hoje o que eu quero contribuir com vocês é falar um pouco aí sobre os desafios que a gente tem até 2050, como que o agronegócio e a tecnologia estão envolvidos nisso, como que nós vamos fazer para alimentar quase 10 bilhões de pessoas lá daqui a alguns anos, quando a gente alcançar essa marca de 2050. Meu nome é um pouco difícil mesmo, Saadila. Se alguém não conseguir falar certinho Saadila, não tem problema, eu atendo qualquer coisa, porque eu já estou acostumada, tá? Então vamos lá. O cenário está previsto, né? Pela Organização das Nações Unidas, da parte de alimento e agricultura, em 2050 a população mundial ela vai atingir 9,8 bilhões de pessoas. Então, realmente, são quase 10 bilhões de pessoas. A urbanização ela vai continuar crescendo nesse ritmo aceleradíssimo. O aumento da renda por indivíduo ele vai elevar as exigências nos hábitos alimentares. E o que isso quer dizer? As pessoas vão querer se alimentar de formas diferentes e de formas mais exigentes, mais saudáveis, pode ser comidas mais orgânicas, pode ser comidas em estéticas padronizadas. Então as pessoas vão estar mais exigentes, não apenas querer ter acesso à comida, mas elas vão querer exigir o tipo de comida. A produção mundial de alimentos ela vai precisar crescer nada mais, nada menos que 70% do que a gente já produz hoje. O Brasil ele vai se tornar o protagonista dessa história. Ele vai ser o líder de produção mundial de alimentos. Isso para a gente é uma oportunidade gigantesca, mas também é um desafio gigantesco. Nós vamos ter que aumentar a nossa produção em nada mais, nada menos do que 40% a mais do que a gente produz hoje de alimentos no Brasil. E também, e esse é um fator importante para a gente discutir, não é só uma questão de produzir mais. Olhar para 2050, olhar para um número grande de quase 10 bilhões de pessoas, não é pensar que é só produzir mais alimentos, mas também pensar uma questão política, econômica e uma questão de poder. É um fator desafiador e talvez um dos fatores desafiadores mais importantes, que é a distribuição desse alimento. Há estudos que analisam, pesquisas que analisam que o mundo vai conseguir produzir esse 70% a mais de alimentos com segurança e folga, mas que ele não vai conseguir distribuir esse alimento com segurança e folga. Ou seja, há estudos que comprovam que nós vamos ter alimentos sobrando em vários pontos do mundo e alimentos faltando em vários pontos do mundo. Alguma coisa diferente do que é hoje? Há estudos que apontam que, infelizmente, uma realidade cruel, talvez uma palavra forte que eu vou usar. Pessoas morrerão de fome, mas pessoas morrerão de obesidade. Alimentos sobrando em alguns lugares, alimentos faltando em outros lugares. Então, talvez um dos desafios mais difíceis estejam na distribuição alimentar. Falando dos desafios, quais são os principais
que estão relacionados a esse processo de segurança alimentar até 2050. E como isso está muito ligado ao agronegócio e alguns outros fatores ligados também à própria civilização, à própria humanidade. Um dos principais, mudança climática extrema. Né? Acho que até as pessoas mais novas conseguem vivenciar e claramente perceber que já não há mais históricos ou padrões claros de linhas reconhecíveis ou repetitivas de, como que eu posso dizer, de continuidade climática em qualquer polo do mundo. No agronegócio e na empresa que eu trabalho, por exemplo, nós temos alguns fenômenos que acontecem a cada 2 anos, às vezes a cada 3 anos e às vezes anuais, que pela tendência deveriam ocorrer de um certo modo e que já não ocorrem mais. Ou eles se antecipam, ou eles não ocorrem naquele ano, ou eles ocorrem 2 vezes, ou eles ocorrem de uma forma mais intensa. Ou ocorrem situações que nunca ocorreram. Então a gente está vivendo uma situação mundial onde os fatores climáticos já não possuem mais controle. Os históricos já não são mais a base. Tudo é imprevisível. Talvez esse seja um fator que a tecnologia vai ter que trabalhar muito para ajudar a gente em predição. Mas mesmo assim, dificilmente será assertivo. Outro ponto. A evolução de pragas e doenças nas lavouras. O ser vivo se adapta. Pragas e doenças são vivas. Esse é um fator também que continua a evoluir, continua a se expandir. Escassez de recursos naturais, principalmente água e solo. Um fator crítico. Produzir mais com as barreiras que nós temos hoje. Como produzir mais, 70% a mais de alimento, com a mesma água e a mesma barreira limite de solo. E aí nós tivemos hoje já algumas pessoas falando de solo degradado. A Raquel mostrou o estudo do pessoal sobre a degradação do solo, recuperação, problemas de utilidade de água e etc. Fica aí uma pergunta. Outra questão de desafio e que a ONU apresenta um alerta, isso não só para empresas, isso não só para governos, isso eu trago também para vocês refletirem, que é quanto ao desperdício de alimentos. Esse dado que eu coloquei entre parênteses, ele foi previsto para 2030. Mas a gente está em 2018 e ele já virou real. 1/3 do que é produzido de alimento é desperdiçado. A cada 3 quilos de alimento que é produzido, 1 quilo é desperdiçado. Isso equivale a 2,1 bilhões de toneladas de alimento. Mais ou menos 66 toneladas por segundo de alimento que são jogadas fora. Isso não só na cadeia produtiva lá no campo, não só na indústria, seja numa máquina ou no processo de embalagem, mais ou menos 1/3 da cadeia total de produção compete ao consumo. Restaurante, na sua casa, na minha, 1/3 é muita coisa. Um outro desafio são os conflitos territoriais, seja entre países ou algumas outras questões, como conflitos por sustentabilidade, indígenas, campos indígenas e alguns outros fatores. Desafio também para quem produz, principalmente agricultores.
aumentar a eficiência, a assertividade e reduzir os custos na produção dos alimentos. Essa é uma frase bonita para falar o seguinte: fazer mais com menos. Para não escrever ali, fazer mais com menos, a gente escreve isso. Aí vem aquele desafio que a gente falou lá atrás: fortalecer a logística de distribuição dos alimentos. Como fazer isso? Principalmente no Brasil, que é um país de território gigantesco, onde a gente viu anteriormente Sul e Sudeste, com as principais cidades caminhando para alto desenvolvimento tecnológico, e onde a gente viu a Raquel de manhã falando que no Amazonas não tem sinal de internet. E onde eu falo para vocês que acho que esse ano a gente não teve, mas há 2 anos atrás, salvo engano, 2 anos atrás, um funcionário nosso, de uma filial do Maranhão, falou para a gente que não poderia emitir as notas para passar o caminhão de soja para ir para o porto, porque os índios haviam invadido a parte dos trilhos da VLI, porque estavam invadindo as terras deles e eles estavam fazendo um protesto. Então, esse é o Brasil, onde a gente tem que fortalecer logística, distribuição, uma série de questões políticas, econômicas e de poder, para alcançar 70% a mais de produção. Vamos lá. Como que a tecnologia junto do agronegócio pode contribuir para a segurança alimentar? Esse slide que eu vou passar para vocês não é uma questão futurista, é uma questão realista. Quando eu vou em alguns lugares, e geralmente eventos em cidades mais urbanas, e quando a gente fala de agronegócio, o pessoal geralmente tem uma visão ainda muito simplista ou de um agro que não tem contato à tecnologia. O agro já é tech, pessoal, tá? Não vou repetir algumas frases de marketing, mas o agro já é tech. Agora, eu particularmente acredito que, muito mais do que a agricultura de precisão, o agronegócio precisa evoluir na agricultura da informação. Se o agronegócio casar a agricultura da informação com a agricultura de precisão, nós poderemos potencializar os resultados, potencializar as tomadas de decisões, potencializar as otimizações de recursos, e daí sim, nós vamos produzir mais, com mais eficiência, com sustentabilidade e todo o pacote que a gente precisa entregar. Um ponto importante que revolucionou o agronegócio nos últimos anos, e eu acredito que se faz necessário, principalmente pelo avanço de novas pragas, novas doenças e a resistência que elas mesmas desenvolvem, biotecnologia e biogenética. Existem várias pesquisas, vários campos sendo aplicados sobre isso, várias startups sendo criadas, desdobradas nessas vertentes sobre biotecnologia e biogenética. Muitas empresas acordaram para o agronegócio e estão investindo na utilização de IoTs, satélites, drones, veículos aéreos não transportados, e as empresas grandes, produtores rurais, pessoas físicas, agropecuaristas, já estão utilizando essas tecnologias em campo para monitorar áreas agrícolas, máquinas, até animais. A Microsoft, por exemplo, ela tem um estudo de caso que geralmente eles mostram em alguns eventos, onde eles acompanham todo o ciclo de uma vaca para saber se ela está grávida. Não sei se fala que vaca está grávida, vaca está grávida, mas para saber, prenha, né? Para saber se a vaca está prenha, se o bezerro é macho, se o bezerro é fêmea. Tudo isso eles têm, com sensores, com IoT, com o chip que é implementado. Tudo isso já é realidade, não é estudo, não é futuro. A agricultura, o agronegócio, a agropecuária já utiliza.
O pessoal também utiliza já essas soluções para controle de recursos, para usar água quando eu preciso, para eu não usar muita água, para eu não deixar a planta ficar sem água se for necessário, para a utilização correta de agroquímico, insumos agrícolas, para gestionar o solo, se ele está precisando de adubo, se ele não está precisando de adubo, controle de praga, controle de doença. Grandes empresas como a SAP, Oracle, outros softwares, já embarcados em plataformas de cloud computing, estão entregando soluções integradas com outras soluções voltadas especificamente para agronegócio, entregando informações em real time, informações integradas com dados meteorológicos, porque isso é fundamental para o agronegócio, gerando predições com inteligência artificial, o que auxilia na redução de custos, na mitigação de risco, otimização de recursos e principalmente para o produtor na tomada de decisão. Isso tudo que eu falei para vocês, isso é real. Isso não é futuro, isso é hoje. Como que isso favorece na segurança alimentar? Produzir mais e produzir sustentavelmente. Se eu uso muita água, eu degrado o ambiente. Se eu uso muito agroquímico, eu degrado o ambiente. Eu degrado o alimento, eu posso causar um transtorno à saúde. Daí para frente. Agora falando de futuro próximo. E futuro que também já é presente. Inovação. Com o agronegócio para a segurança alimentar. Já é presente também para a gente as agritechs. Empresas, startups, que nasceram 100% tecnológicas para trazer o mundo digital para a agropecuária, para o agronegócio. Nós temos vários cases de empresas como essas. Fazendas urbanas, e tem crescido bastante. Em São Paulo já tem casos de fazendas urbanas. Empresas, às vezes pessoas físicas também, que desenvolvem dentro de cidades produções de alimentos, às vezes também de peixes ou qualquer outra espécie de alimento, utilizando ou não água, utilizando ou não terra, de forma orgânica, na maioria das vezes, sem agrotóxicos. Existem vários estudos de casos, fora do Brasil, mais do que dentro do Brasil, mas a gente já tem, e aqui em São Paulo, por exemplo, casos que podem ser visitados por vocês que residem aqui. Food techs, processos de automação, aplicativos móveis que auxiliam no combate, no controle, para a redução de desperdício de alimentos. Vocês sabem o que é food tech? Food tech, por exemplo, assim como as agritechs, a food tech são empresas que também já nasceram 100% encorpadas em tecnologia para melhorar o processo, a cadeia de produção alimentar, mas não apenas no fluxo de produção, desde o processo de consumo, de distribuição, de coleta e etc. Food tech, ela incorpora tanto unicamente a entrega desse produto, como a pós-entrega, com um processo de solicitação desse produto, como uma iniciativa, por exemplo, de uma ONG que necessita de um descarte de um produto que não vai ser vendido por um supermercado. Para dar um exemplo aqui no Brasil de uma food tech, não sei se vocês conhecem, chama Fruta Imperfeita. É uma iniciativa muito legal. A Food Tech Fruta Imperfeita, o que acontece? Ela compra as frutas que não estão esteticamente padronizadas, não estão padronizadas para estar no mercado, supermercados e etc., mas elas estão ótimas para consumo. Então, eles compram essas frutas e disponibilizam para compra para outras pessoas consumirem até 30% mais baratas. Eles reduzem o desperdício e abrem uma porta de consumo. Existem várias outras opções e portas de food techs. Depois, no painel, a gente pode conversar sobre isso. Mas esse é um exemplo, né?
A gente tem também as questões de alimentos sintéticos, a Raquel até falou também na apresentação dela sobre carne de laboratório. E agronegócio e inovação é um campo fértil para startups. No Brasil, a gente tem mais de 140 startups específicas de agronegócio. Uma delas foi recentemente comprada pelo grupo Singenta, não sei se vocês conhecem, mas é um grupo muito grande de agro, a Strider. É uma startup de monitoramento de pragas. Eles têm um tablet onde eles passam no campo monitorando toda a praga. Tem um software gigantesco, plataforma cloud, que monitora toda a fazenda. Enfim, nós temos várias tecnologias novas que estão sendo empregadas e eu acredito que vão ser evoluídas para nos apoiar nesse desafio que a gente tem de alcançar 2050, protegendo 10 bilhões de pessoas para se alimentarem. Era um pouco do que eu queria passar para vocês, a gente vai poder conversar sobre isso. Esses são os meus contatos particulares, se alguém quiser conversar comigo, tá bom? Fico à disposição. Mais uma vez, obrigada pelo convite. A gente continua conversando aqui. Tá? Obrigada. Quem vai agora é o Gerardo, então o microfone é seu. Opa, boa tarde. Estamos aí finalizando. Né? Primeiro agradecer a Tânia, a Raquel pelo convite. Muito bom estar aqui nesse sábado com vocês. Eu também estou apanhando. Dentro desse tema de alimentos, vou falar um pouco sobre o varejo e a inovação do varejo, não especificamente para alimentos, só que sempre tentando fazer esse link. Tá? Falando de varejo, essas duas palavras, velocidade e precisão, elas estão muito presentes. Ou seja, um varejo sem velocidade e sem precisão é um varejo, uma organização de varejo fadada a deixar de existir. E aqui a gente traz que os gigantes do comércio eletrônico estão elevando os padrões de suas cadeias de suprimento, vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, até com um vídeo. Os fabricantes de bens de consumo agora enfrentam uma opção decisiva, alcançar novos níveis de previsibilidade e capacidade de resposta, ou estarão fora. A Amazon, já falamos mais cedo, a Raquel já falou, é uma empresa de tecnologia que trabalha no varejo, ou é uma empresa de varejo baseada em tecnologia? Essa é a grande questão, né? E que incomoda a todos, independente do varejo de eletrônico, de alimentos, de outras empresas de tecnologia, é um gigante que vem incomodando cada vez mais. Quase nada, né? E mudou para sempre, né? E a tendência é mudar ainda mais. Aqui no Brasil eles ainda estão pequenos comparados aí com o resto do mundo, só que eu tenho certeza que logo, logo eles vão incomodar muita gente por aqui. Falando um pouquinho mais da Amazon, 121 centros de distribuição ao redor do mundo, mais de 9 milhões de metros quadrados, que são esses centros de distribuição. Tem 1/3 a menos de dias de estoque, também conhecido como giro de estoque, ou seja, eles são muito dinâmicos nessa gestão de estoque. E quem trabalha com varejo sabe a importância disso, né? De eu não ter dinheiro estocado, porque estoque parado é dinheiro parado. Pedido de até 2 horas pronto para o envio, isso basicamente Estados Unidos. E uma das líderes mundiais em solução de robótica e automação. Aqui tem um filme. Esse aí é um dos centros de distribuição da Amazon. E não sei qual dos colegas aqui conhece um pouco de varejo, de distribuição, você vê que não é muito diferente do trabalho que eu faço com pessoas, né? A dinâmica dele só que muito mais rápido.
vocês perceberam que agora a gente viu um trabalhador humano nessa distribuição. Mesmo quando a gente tem uma intervenção humana, você vê muita tecnologia, né? Inclusive na separação, utilizando o sistema de esteiras. Ok. Sonho de todo varejista. Opa. Vou pôr alguma coisa? Não, mais um filminho, né? Um enter. Aqui falando um pouquinho sobre o sistema de entrega deles com drones. E o que é o bacana disso? Como o colega falou no painel anterior, a regulamentação veio só depois que a inovação chegou. Isso foi um grande problema nos Estados Unidos, onde já é uma realidade, aqui foi um experimento no Brasil, mas nos Estados Unidos a entrega com drone já é uma realidade, teve que vir a normatização, só que ela veio depois. Como tudo que é disruptivo, primeiro vem a disrupção, somente depois vem a regulação daquele mercado. As indústrias terão que mudar de ponta a ponta a cadeia de planejamento, fabricação e distribuição. Como mudar isso? Somente através de tecnologia. Big Data, automação, análise avançada, tudo isso pode melhorar a previsão de demanda e te garantir no mercado. Voltando a falar, quem não estiver no jogo, literalmente está fora do mercado. Falando um pouquinho da Black Friday, que ocorreu há pouco tempo, não sei quantos aí gastaram um pouquinho nela, eu gastei. Aqui a variação de vendas mês a mês, comparado com o ano anterior. Quando você olha o meio da Black Friday comparado com o ano anterior, cresceu bastante, o que foi muito bom para o varejo. Isso é do Brasil? Isso é do Brasil, do Brasil. Mas esse ano acho que teve mesmo uma Black Friday mais verdadeira, né? Mais... Foi. Sim. Teve menos a metade do dobro, né? Teve menos a metade do dobro. Não foi tão boa como a lá de fora, né? Eu falo porque eu esperei muito a Black Friday, estava precisando comprar umas televisões, baixou um pouquinho, mas não foi tanto. Mas o resultado do varejo foi significativo. Antes do Atacadão Dia a Dia, eu estava numa empresa de shopping center, que acaba sendo um hub de varejo, né? Então a gente estudava muito sobre isso. E hoje a Black Friday é a segunda principal data de compras no Brasil. Isso já há uns 2 anos, perdendo somente para o Natal. Já passou mães, crianças, namorados, isso já há alguns anos. E foi algo importado, né? Nasceu no e-commerce, nasceu na internet, essa onda veio para o mundo offline também e hoje é um sucesso. Falando da categoria de vendas, a gente vê que boa parte ali é moda,
É um negócio que era praticamente impensável alguns anos atrás, né? Comprar sapato, comprar roupa pela internet, e se for maior, e se for menor, como é que eu faço para devolver? Hoje você vê que quase 40% foi roupa, bebidas, muita coisa também, e eletrônicos, que era o grande, né? Assim, durante muito tempo, vendas pela internet era eletrônico e livre. Hoje você vê que ele está em terceiro lugar. E um ponto que é o meu business hoje, que é varejo de alimentos, é algo que também já começa a criar uma certa relevância. Boa parte das grandes redes de varejo de alimentos já estão com seus e-commerces. Esse e-commerce já começa a ter um grau de relevância dentro das organizações, algo que era impensável aí há 2 anos atrás. Que é a variação do preço médio, que é o que a gente estava falando há pouco, né? Eu tive um aumento, uma variação de eletrodoméstico de 16%, de moda também, foi o que a gente falou, realmente parece que foi um pouquinho de Black Friday, foi menos a metade do dobro. Boa parte das vendas sendo feito em marketplace, ou seja, a ideia da comunidade, né, mesmo falando do mundo do varejo, grandes portais de marketplace concentrando as vendas. E quando eu falo de grandes portais de marketplace, basicamente a gente está falando de B2W, que é americanos.com, Extra e outras marcas, e Mercado Livre, que a gente até brinca que é o saldão da internet, né? Todo mundo pode vender tudo ali. E muita gente ganha dinheiro e vive de e-commerce dentro do Mercado Livre. Outro ponto bem interessante foi o ticket médio, ou seja, foi o maior ticket médio de Black Friday que a gente já teve no país, de R$380. Enfim, a ideia era realmente ser rápido, para depois a gente ter um bate-papo melhor aqui. E o grande desafio, falando de alimentos e trazendo para o varejo se encaixa nisso. Como oferecer alimento para tanta gente, a um preço justo, a uma capilaridade justa. É isso aí, obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wellington. Muito feliz por receber vocês aqui. Estejam em casa sempre. É melhor, né? Tá. E só para que vocês me conheçam um pouquinho, eu sou, além de diretor daqui, eu estou diretor, eu costumo dizer, mas eu sou educador, tá? E aqui na universidade existe uma característica muito curiosa, eu sou educador e todos são, assim. Se vocês olharem qualquer funcionário aqui, vocês vão ver um crachá escrito educador. A gente acredita de fato que em qualquer instituição, todos precisam educar, entender o que é educação, né? Das figuras que construiu o Grupo Ânima, é um padre e um educador, ele falava que numa escola até as paredes educam. E eu acho que é isso que a gente precisa de fato difundir quando a gente está na escola, né? Bom, eu queria primeiro fazer a pergunta, né? Primeiro saber se a gente está conectado. A gente está conectado? Nós aqui? Estamos conectados? Hã? Essa pergunta que eu queria ouvir. Quando a gente fala em conexão e educação, existe alguma coisa que é preciso a gente discutir, sabe? A gente fala de conexão e a gente não pergunta muito bem a que a gente está conectado, né? Ou como a gente está conectado. E eu vi aqui num dos painéis falando educação, né? Tudo que a gente falou até aqui, no final das contas, parece que a gente está falando de educação, né? Porque, de fato, a gente está indo para um caminho em que cada vez mais a gente vai precisar da educação como suporte para tudo na vida, né? Então, assim, as empresas precisam ser escolas, as famílias precisam ser escolas, viver é educar e ser educado, né? Então, quando eu penso na nossa educação, eu costumo perguntar, como diretor, né? Ou como professor, se a educação que eu estou praticando, ela de fato está conectada.
né? E aí eu tenho uma ideia e algo que eu sou apaixonado. Eu atuo no ensino superior, mas eu pesquiso ensino médio e fundamental. A transformação que a gente precisa no nosso país, ela vai vir de fato pela transformação da nossa educação no ensino médio e fundamental. A experiência que eu tenho hoje, e eu vivencio aqui nessa universidade, é que eu recebo jovens e que é como se a gente provocasse uma aceleração, quisesse provocar uma aceleração com muitos gaps. A gente já vem com o mindset meio que orientado, e mudar isso não é simples, né? Então, aqui a gente tem visto e pesquisado isso, e hoje eu estive numa reunião recentemente, uma conversa com a Concept, não sei se vocês conhecem a escola Concept aqui em São Paulo, TEIA Multicultural, há 15 dias atrás, Projeto Âncora, são escolas que vêm trazendo um tipo de educação disruptiva para a gente entender o que está acontecendo e como pode ser feita a educação transformadora para o mundo que a gente deseja. Quando eu vejo essa imagem, e essa imagem me mobiliza desde muito tempo atrás, tá? E eu trouxe ela para cá, porque ela é uma imagem que sempre me inspirou muito. Quem está lá atrás é a imagem de um óvulo sendo fecundado, iluminado, belo. Isso sempre é intrigante para mim, como que isso aconteceu. Se existe alguma imagem, alguma sensação em que de vida real e de inovação real, para mim ela reflete nessa imagem. E quando eu penso na figura desse espermatozoide herói, que conseguiu desafiar toda a sua caminhada e foi por um caminho que é muito complexo. Eu tentei entender como isso acontece, de fato. Eu gosto da ideia da biologia orientando as coisas da vida, inclusive a educação. E eu falei, gente, que inteligência é essa, ou que poder é esse que faz com que esse espermatozoide ele seja um espermatozoide herói? Milhões de espermatozoides sendo produzidos e um chega no óvulo e consegue causar aquela fecundação. Então, ao longo da vida, eu acho que eu construí uma imagem, em todos nós, do herói espermatozoide, né? A verdade é diferente disso, daquela imagem inicial. A verdade é isso aqui. A verdade não é que um espermatozoide chegou lá porque ele foi herói. A verdade é que o mundo se reproduz, seja na biologia, seja no empreendedorismo, através de teste, tentativa e erro. Então, assim, tudo que a gente vem falando hoje, muito em startup, ela vem da própria biologia. O que me deixa feliz, de alguma forma, é entender que o que a gente faz hoje, quando a gente discute metodologias como Agile, Lean, é que a gente, de fato, está começando a reencontrar a biologia, né? A vida em si já é Agile e já é Lean. Ela propõe isso como metodologia. E essa confusão aí que a gente vê são os milhões de espermatozoides que chegaram e que, por um motivo qualquer da natureza, vai fecundar. Não está muito fácil aqui a gente ler as coisas, mas eu vou traduzir. O mundo VUCA, que eu acho que muitos já falaram sobre isso, é isso. Então, na biologia, o mundo também é VUCA, né? Então a gente vai ver um mundo volátil, um mundo de incertezas, um mundo complexo e cheio de ambiguidades. Nesse mundo vai transitar o espermatozoide que chega lá e fecunda um óvulo. E é por isso que o sistema gerou milhões de espermatozoides, para que eles pudessem errar. Então, quando a gente começa hoje, eu vejo alguns estudos sobre inovação, sobre metodologias em Agile e a valorização do erro assertivo. A biologia já faz isso, né? A biologia já coloca isso como sistema, que é o sistema que propicia a vida, né? Então, hoje eu vejo isso, que a gente precisa, de fato, na educação, no empreendedorismo, na inovação, entender que o mundo é complexo. Senão, a gente vai ter uma escola que não vai atender, de fato, a esse mundo complexo como ele é. A premissa do mundo VUCA é que ele precisa suportar as perdas que ele vai ter, né? Ou seja, no momento em que, na verdade, o espermatozoide, o processo todo do sistema é gerado, é preciso que seja gerado
uma quantidade imensa de espermatozoides, porque existirão perdas, né? Então, quando a gente fala sobre eficiência e eficácia, a gente está pensando na biologia em torno disso. Existe, de fato, um contexto que justifica, muitas vezes, o erro, né? Então, a gente precisa entender o erro. Eu coloco na minha frase, falo para a minha equipe aqui, eu adoro o erro, quando ele aconteceu pela primeira vez. O primeiro erro, ele é louvável, né? E isso é algo que a biologia diz para a gente que é assim. A gente precisa, de fato, ser tolerante ao erro. Outra questão que me veio como entendimento desse processo biológico é que as alianças, elas acontecem em rede, né? Os espermatozoides só conseguem chegar lá porque existe uma rede de milhões de espermatozoides, testando, errando, encontrando caminhos, suportando perdas. Isso é poder da rede. O que vocês vivem hoje, olhar para o futuro, essa rede que traz tanta coisa aqui, vocês até aqui, nesse sábado, é isso. Tá? Aliança em rede é educação e é poderosa. Explorar novas oportunidades, né? Então a gente percebe que esse comportamento do empreendedor, ele traz uma biologia por trás disso tudo, que durante muito tempo ela foi suplantada por um processo de revolução industrial, talvez não seja tão apropriado para o mundo de hoje. E isso é explorar novas oportunidades, que também a biologia propõe isso, quando o espermatozoide sai lá de trás e vai para um caminho que ele nunca estudou. Ele vai morrer. Muitos irão morrer. Mas ele sabe que o caminho é esse. E saber que o futuro é imprevisível. O mundo parece muito mais, eu fiz minha formação, mestrado foi na área de administração e gestão. E eu estudei livros que comparavam a administração ao jogo de xadrez. Eu acho que o mundo hoje, ele está muito mais parecido com o pôquer, né? Porque o futuro, ele é absolutamente imprevisível. As jogadas hoje, elas não são tão previsíveis e a gente não tem um cálculo tão exato como no passado. Então essa analogia ao xadrez eu acho que já não é tão pertinente. Então é isso. Aprendendo, fazendo, que a educação precisa ser construída, né? Em todos os sentidos. Aprendendo para a vida, aprendendo para o trabalho. A gente vai errar, então descobrir, apostar, testar, descobrir, apostar, testar. Esse é o mundo de hoje. Esse é o contexto também do mundo biológico que propôs um espermatozoide, somente um, fecundar um óvulo. É isso que acontece. Isso é o que define sucesso e fracasso. Agora, a diferença disso é que sucesso, até bem pouco tempo, era muito a figura do super-herói, né? Então a gente ainda vê hoje os Marvels e vê um super-herói, aquele que ajuda o mundo, resgata o mundo, consegue transformar a realidade sozinho. Essa é uma grande mentira, né? O sucesso acontece porque o sistema é bem sucedido. O sucesso acontece porque a rede é bem sucedida, né? Então essa conexão de rede é a conexão de fato que faz sentido para a vida. E eu falo isso porque quando eu falo dessa história do sistema, essa imagem, a imagem exata quando o espermatozoide aquele conseguiu perfurar o útero e criou a vida, né? Nesse momento, todo o sistema para. Essa coloração é como se fosse uma comunicação aos outros espermatozoides dizendo: parem, agora o sistema, a nossa função é outra, é gerar uma vida. O entendimento de rede, isso é tão educativo para a gente, porque eu vejo hoje na educação uma situação que às vezes a gente ainda educa o aluno para ele ser um indivíduo de sucesso. Mas poucas vezes a gente vê de fato uma educação que torna ele um colaborador de sucesso. Essa é a grande educação e a transformadora que a gente precisa no mundo, que a gente pensa, que a gente deseja, né? Bom, para alguns estudos que eu faço hoje, eu trago alguns referenciais, que eu vou referenciar de competência. O que eu busco hoje pensar sobre competência, eu trago de alguns estudos que vocês vão ver, por exemplo, a Unesco tem um estudo profundo sobre isso, OECD, Comissão Europeia, Partnership for Central Learning, World Economic Forum e a OECD no estudo de 2016. Eles mapearam as competências fundamentais que a gente precisa ter
hoje já, de alguma forma, mas eles chamaram de competência do futuro. Eu vou traduzir aqui, ler para vocês, eu acho que isso aqui eu tenho uma apresentação muito mais completa sobre essas competências. Eu quero só que a gente entenda e pergunte o seguinte: será que a gente está formando para essas competências? Será que as nossas escolas, eu me coloco no bojo disso, tá? Como universidade, a gente de fato está criando um cidadão, uma pessoa capaz de viver no mundo que a gente está desenvolvendo? Existem competências que eles chamam de fundamentais, e essas competências talvez a gente esteja tangenciando melhor. Matemática, analítica, comunicação, científica e tecnológica, digital, econômica e financeira, cultural e cívica, saúde e ambiental. Outro grupo que eles chamam de competência para aprender e inovar. Aprender a aprender, que eu acho incrível. Talvez esse seja o grande papel das escolas do futuro, a gente ensinar a aprender. Criatividade e inovação, pensamento crítico, pensamento sistêmico e curiosidade, como competência, gente. Tudo isso como competência. Então, assim, quando eu falo como competência, ao invés de você ensinar a uma pessoa o que é raiz quadrada, é ensinar ela como ela usa a raiz quadrada para construir uma casa, uma sala como essa, uma cadeira. Quer dizer, é preciso um sentido, um propósito para que a gente coloque o conteúdo. A gente fez tudo ao contrário ao longo do tempo. Competências emancipatórias, autonomia, iniciativa e espírito empreendedor, persistência, adaptabilidade, liderança, tolerância. Outras competências que eles chamam de humanísticas e artísticas. Competências artísticas e humanísticas. Outras que eles chamam de competência social e emocional, como autoconsciência, autorregulação, consciência social, consciência relacional. Bom, é isso. Gente, quando eu olho esse quadro, isso é parte das coisas que eu pesquiso, eu vejo como a gente precisa caminhar. Tá? Algumas escolas do ensino médio fundamental estão conseguindo fazer a transposição. Isso porque o MEC ele aliviou a mão da escola média e da escola fundamental. Então, essas escolas que eu falei para você, como TEIA Multicultural, Projeto Âncora, Escola Concept, elas de fato já estão... Eu estou falando aqui de São Paulo, tá? Porque é a realidade que eu conheço. Mas existem outras escolas no Brasil, mas são muito poucas ainda para fazer a transformação que a gente precisa. Então, essas escolas começam a mexer nisso aí. Agora, grande massa de escolas, não. Tá? As universidades, menos ainda. A melhor universidade de São Paulo, ela não consegue chegar perto disso aqui. Eu dou aula aqui, eu dou aula em outras universidades, minha carreira foi feita em universidades. E o que acontece hoje numa escola, num aluno que sai, por exemplo, de uma escola como a Concept, eu conversei com a mãe. Eu perguntei para ela numa reunião, eu falei assim, onde seu filho vai estudar? Pretende colocar o seu filho quando ele sair da escola Concept? Ela falou, no Brasil ele não consegue estudar. Tá? Então nós estamos num gargalo do ensino superior que precisa de uma grande transformação. Eu vou mostrar para vocês aqui para encerrar o que a gente vem tentando fazer. Eu sou da resistência, tá, gente? Eu sou educador de natureza, eu não sou um gestor. E por isso que eu falo demais. Como professor, eu já passei, né, do tempo. Bastante tempo. Pouquinho, já estou acabando, gente. Então, eu queria falar para vocês o que a gente vem tentando fazer. Tá? E aqui não vale nenhuma propaganda do que a gente está fazendo. É, de fato, uma busca profunda de transformação. O Grupo Ânima, ele aposta em inovação. É um grupo brasileiro. E ele traz essa possibilidade da gente criar dentro do sistema de ensino. Tá? Então, isso é muito bom para mim. E é por isso que eu estou aqui. Tá? Então, com erros, com acertos, ele vem fazendo isso. Isso aqui é uma matriz educacional de um curso qualquer, aqui da universidade, em que a gente tem uma disciplina que eu chamo de LAI. Eu ajudei a construir a matriz dessa disciplina, junto com um monte de gente que veio de fora do país, para poder trabalhar num tipo de disciplina que ela fosse formadora de competências socioemocionais. Tá? E o LAI, que é o Laboratório de Aprendizado Integrado, ele busca formar indivíduo, cidadão, através dessas competências. Então a gente tem nessa matriz que a gente chama de projeto de vida, disciplinas como pensamento crítico, comunicação, diversidade. Gente,
Ok, foi ótimo, está sendo ótimo, nós estamos há 2 anos nessa transformação. Qual a maior dificuldade que a gente está tendo? O que vocês chutariam? O que vocês colocariam de uma grande dificuldade quando você leva para uma universidade um ensino que tenta falar de diversidade, pensamento crítico de uma outra forma? Hã? Professores. Gente, é isso. A gente tem um gap no nosso país que a gente precisa transpor. A gente precisa, de fato, que o professor, ele entenda que ele não precisa deixar o afeto do lado de fora da sala. A gente é afetado e a gente afeta com a educação. O afeto precisa estar na sala de aula. E a transformação que a gente precisa na educação só vai acontecer quando a gente, gestores, professores e alunos, a gente começar a tratar, entender que a educação ela precisa de afeto, né? E é isso que o Life faz hoje. Então a gente vem capacitando professores. Nós temos um curso com professores da Finlândia, Stanford, que eles estão, nossos professores estão sendo treinados nesse exato momento, por professores da Finlândia aqui. E esses professores, eles voltam com um background totalmente diferente, porque eles percebem que eles não precisam de armas, né? Eu acho que a nossa educação ela sempre foi muito feita desse jeito. Eu peço até desculpa por essa sala, eu estou produzindo outras salas que de fato fazem muito mais sentido para esse diálogo, mas isso é a sala de aula que a gente produziu há séculos no Brasil e no mundo, né? E é isso que a gente precisa mudar, tá? Bom, quando o aluno passa, cada bloquinho desse roxo equivale a 6 meses. Ele passa 1 ano no LAI, estudando competências socioemocionais, tá? Depois ele passa para uma outra disciplina que a gente chama aqui de projeto interdisciplinar. Nessa parte do projeto interdisciplinar, que são mais 2 anos, ele entra na formação profissional. Então, no primeiro ano, ele trabalha com as competências de cidadão e indivíduo, e depois ele entra numa abordagem que é profissional. Nessa abordagem profissional, ele não tem prova, ele entrega um produto. O aluno tem que fazer uma cadeira, entregar uma cadeira. Se a ideia é fazer, talvez, um microfone, ele vai ter que entregar um microfone, ele não precisa ser avaliado com 10, 9, 7, 8. Ele precisa entregar um produto. Isso é feito para que ele comece a entender a linguagem do mercado, né? E no final, ele faz o TCC, a entrega dele. Então, a trajetória do indivíduo é essa aqui. Então, nós estamos há 2 anos nessa luta para tentar criar, de fato, um contexto de educação que faça sentido para a vida e para o mercado. Não é nada simples, tá? E a gente está persistindo nisso, apesar do MEC. Muito obrigado. Fico à disposição de vocês. Obrigado aí a todos. Boa tarde. Gostaria de agradecer a Raquel, né, a Tânia pelo convite, aos amigos aqui, a todos vocês nesse sábado aqui, né? Não é fácil, né? Sábado é para dia de descansar. E a Tânia conseguiu me convencer a vir, tá bom? Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Ser o primeiro é ótimo. Ser o último é um desafio, porque eles falaram boa parte do que eu já ia falar. Então, tem uma coisa que eu vou abrir aqui. Eu já tive o prazer, eu acho que foi muita sorte. Eu residi em 12 países, morei em 2 países, 12 países eu residi, morei em 2, e eu já visitei mais de 80 cidades pelo mundo. A minha vida, inclusive morando dentro da Amazônia por mais de 2 anos, quando falou sobre o INPE, residi lá dentro também, e eu pude aprender uma coisa, que nada sei. E posso observar aqui no Brasil, nós não estamos atrasados, nós estamos atrasadésimos em todos os quesitos, desde família, valores, educação. Adorei você falar sobre Learning by Doing, é sensacional. Só que o meu desafio, e o que eu faço palestras, não só aqui como fora também, a última foi no WTN 18, que foi o maior encontro de mobilidade urbana do mundo, eu fui embaixador e também fui um dos speakers. É para falar um pouquinho das incertezas que nós estamos passando até 2050. Bom que você também falou sobre 2050. Tudo que a gente conhece da nossa realidade já morreu. Já morreu. Nós estamos falando exatamente quando eu entrei em educação, eu estudo ano passado,
feito pelas maiores universidades do mundo, apontaram que 60% dos jovens que estão se formando hoje, daqui a 20 anos, não vão ter mais o que fazer. O fundador da maior empresa, né, de tecnologia do mundo, a Cisco, que foi a empresa mais valiosa da década de 90, ele se aposentou. E o que ele fala? 40% das grandes empresas em 10 anos já está acontecendo, a Nokia já é um exemplo, vão desaparecer. Até 2040, 50% dos empregos no Japão vão ser tomados por inteligência artificial e robôs. Quase 30% disso no mundo inteiro. Então, duas vertentes são realidade. A primeira, empreendedorismo, e todo mundo vai ter que se reinventar. E muito. Relacionamento vai ser fundamental. Então, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Todo mundo aqui já se conhece? Não? Então, o que vocês estão fazendo em pé? Em pé não, sentado. Vamos levantar? Todo mundo levantando, por favor? Vocês vão olhar para a direita, vão cumprimentar quem está à direita, vão falar o nome de vocês, vão fazer a mesma coisa à esquerda. Isso é relacionamento, isso muda tudo. Muda valor, muda empresa. E parem de querer se conhecer em redes sociais. Vocês têm que se conhecer ao vivo, gente. É o que vocês estão fazendo hoje aqui. Gente, é só para se conhecer, tá bom? Não é para voltar a vida inteira, não. E essa é uma brincadeira que eu sempre faço nas palestras, mas é uma realidade. As pessoas estão preocupadas com o conhecimento, né, de querer aprender habilidades técnicas, gente. Não vai valer mais nada. As habilidades serão comportamentais, fora econômico. Eu tive o prazer de ser um dos precursores de inteligência artificial. Eu morei 1 ano em Boston, Marlboro, que é perto da 25 negativo. Na meados da década de 90, eu fui uma das 5 pessoas que trouxemos para o mercado privado, não acadêmico, tudo que é usado hoje no Brasil de inteligência artificial. Até 2029 nós vamos entrar na singularidade. Então, robôs vão fazer parte da nossa vida como a gente está aqui. Só que eles são inteligência artificial. É importante entender disso. Consciência artificial ainda não vai ser trocada. Por isso que o empreendedorismo é muito importante. E entender as habilidades comportamentais que serão valorosas para frente serão fundamentais. Tá? Isso é alguns pontinhos só para colocar. Vamos aqui. Isso aqui é uma apresentação de quase 2 horas. Eu vou tentar falar rapidamente para a gente fazer um exercício, uma dinâmica aqui. Tá bom? Vamos voltar ao passado, 100 anos atrás. Tá bom? Vocês precisam pensar há 100 anos atrás. Quem já nasceu na era da tecnologia, esquece. Tá bom? Minha geração é X. Muitos aqui são geração milênio. Tá? Eu vou apresentar alguns dados e fatos, como se fosse há 100 anos atrás. E no final vocês vão ter que falar se eu sou louco ou não. Tá bom? Se eu chegar para vocês e falar que a gente dá um pulinho na Lua, dá um passeio na Lua, há 100 anos atrás, vocês iam me achar loucos? Louco? Sim ou não? E se eu falasse que nós íamos construir bombas de potência imaginável que poderia extinguir toda a espécie nesse planeta? Vocês iam rir de mim, né? 100 anos atrás? Voltando aqui, ó. Olha como é que era a vida. Vamos voltar aqui mais um ponto. E se eu falasse que a todas horas, milhões de pessoas seriam transportadas pelos ares em aeronaves capazes de levantar voo e aterrissarem de forma autônoma? Sabe por que existe um piloto e um copiloto no avião, gente? Para você não ter medo, senão você não entrava no avião. O avião já é 100% autônomo. Ele pode fazer, levantar e aterrissar com tranquilidade, gente. Vamos lá. As imagens em movimento seriam transmitidas ao vivo em todos os lares, simultaneamente, e em vários dispositivos diferentes. Todo mundo vai ficar assim, não, isso é impossível. Vamos lá. Que as mulheres assumiriam os cargos mais altos, teriam direito a voto e controle da reprodução. Eu dei um pulo quem não conhece Petrópolis, no Rio de Janeiro, vale a pena visitar. E eu fui num sarau. Alguém sabe o que é sarau aqui? Ah, que bom. E fomos ver um episódio da história do Brasil contado pela Isabel, né? A princesa Isabel. E inacreditável, fato real, tá? Mostrou o jornal da época que tinha descoberto uma inovação incrível. Como afastar os mosquitos do homem.
Sabe como é que é a tecnologia, a inovação? A mulher passava a madrugada inteira abanando o homem para o mosquito não ir. Quando acordava, ele acordava bem e a mulher ia dormir. Você acha que é brincadeira? Que é maior revolução do que essa? Vamos lá. Que os antibióticos aboliriam as doenças iriam contra-atacar, né, a nossa saúde. Estamos vivendo disso. Isso é uma realidade. Que poderíamos sermos capazes, né, de, através de microscópios, de ver átomos individuais. 100 anos atrás seria impossível isso. E que as pessoas transportariam objetos, que eu vou te dizer, isso aqui parece um zumbi, que a gente ia viver 24 horas ligados, podendo falar com quem a gente quisesse, em qualquer horário, em qualquer lugar do mundo. E o pior, quando dá 2 horas da madrugada, alguém no Canadá te liga e fala, posso falar com você? Fala, cara, são 2 horas da madrugada, não é possível. Isso aqui virou realidade. Ao mesmo tempo que todo mundo acha que isso aqui é tecnologia, isso aqui é lixo já. O que está se esperando daqui até 2050, tudo que a gente conhece aqui é lixo. Não dá para apresentar tudo, né, Tânia? Mas a gente vai tentar falar um pouquinho. Vocês me achariam loucos se eu falasse tudo isso há 100 anos atrás? Sim ou não, gente? Levanta a mão quem acharia que eu sou louco. Maravilha. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Me avisa aqui, ó, quando chegar 10 minutos, tá bom? Eu interrompo. Chegou? Não. Ufa! Vamos lá. Todo mundo já conhece o Uber, né? A Uber chegou no Brasil há quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos? 3 anos. 3 a 4 anos. Já virou uma realidade. Foi uma startup no início? Foi. Hoje vale 64 bilhões. Agora, vocês acham que vale tudo isso? O que eles pagam de processos judiciais no mundo inteiro consome boa parte, se não a totalidade. Todas as startups estão tendo problemas sérios. Não pensem que é um paraíso. Eu vivo desse mercado há um bom tempo, sendo mentor empresarial, aqui fora do Brasil. Tá? Só que, daqui a pouco, você vai chamar o Uber e o carro vai chegar sem motorista. Vocês acham que isso vai demorar muito? Isso já está acontecendo no mundo inteiro. Por que está demorando? Porque tem que testar, para ter um número pequeno de acidentes. Mas isso já é uma realidade. Eu estava nos Estados Unidos há 2 anos atrás, quando a KTV, que foi comprada pela Uber, fez com a Heineken os 100 mil quilômetros, né, dos Estados Unidos. Nós fomos acompanhar. É uma loucura, gente. Isso já vai ser realidade. Em pouquíssimo tempo. Aí o que acontece? Se a gente tem condição de chamar um táxi, isso aqui é um exercício, tá? Chamar um táxi e ele não vem com o motorista, e eu pago apenas pela distância percorrida, para que eu preciso ter um carro? E os estacionamentos que hoje vivem, né? Isso é um mercado bilionário. Qual é a tendência deles? Desaparecerem. Isso já é realidade na China, Japão, em vários lugares. O carro para, ele desce, são robôs também, trabalham tudo, não tem ninguém mexendo nisso. Ele vai, armazena lá e tranquilo. Isso aqui parece um filme da década de 70, né? De ficção científica. Não, isso é um carro da Volvo que fez um exercício na Europa. Esse é o casal que ficou. Esse mercado vai trilhar em torno de 7 trilhões até 2050. E é um carro autônomo. Por que pareça, até pizza foi pedida, igualzinho, como já passou alguém por aqui, acho que foi você, não foi? Veio por cima, entregou a pizza e pronto. Isso é um mercado bilionário. Nós somos a última geração a ter o prazer de dirigir. Talvez eu tenho 2 filhos, os meus netos talvez não tenham a mesma felicidade que eu tive até hoje. Porque os carros serão altamente autônomos, gente. O que significa isso? Como resultado, olha só, 1 milhão de pessoas morrem por ano no mundo. Um acidente a cada 100 mil quilômetros. Seguros vão desaparecer, porque você não é mais dono do carro. Não precisa de seguro, é um mercado que já está fadado. Estacionamento já está fadado. Carro autodirigido, teremos um acidente a cada 10 milhões. Então, seguro é um mercado que tende a diminuir aos poucos. Então, o mercado vai mudar de uma forma abrupta. Isso está acontecendo debaixo dos nossos pés. Só que a gente vive tantos problemas no dia a dia, com filhos, empresa, emprego, trazer dinheiro, pagar conta,
que a gente não está percebendo isso. Só que a Europa e os países que estão mais desenvolvidos já estão trabalhando para preparar a sua população quando acabar o emprego. Em 2017 saiu um exame. Fora os 14 milhões de pessoas que estão desempregadas no Brasil, a gente deve acumular mais uns 25 milhões de desempregados em pouco tempo, porque vai ser substituído. Call center é um mercado que emprega muita gente no Brasil e no mundo? Emprega. Para que eu vou precisar empregar alguém? Eu tenho computação cognitiva, inteligência artificial. Ele vai assumir, já está assumindo, vai assumir 100% isso. A JP Morgan, nos Estados Unidos, ano passado, substituiu todos os advogados de primeira linha para a inteligência artificial. Enquanto demoravam quase 500 horas, se chegar no horário, você me avisa, eu corto no ato. Eu trabalho, a empresa trabalha com esses dados estatísticos até 2050 há 15 anos. Nós temos teras e teras baixas de dados sobre os comportamentos. E uma das atividades da minha empresa é descobrir nova demanda não percebida pelo mercado e pelas empresas. Nós vendemos isso para grandes players no Brasil. Inclusive vai sair uma novidade do Cineps, da Nespresso e outras mais, que nós estamos por trás desse trabalho. Não é avaliar a tendência, é identificar comportamento e a mudança disso. Voltando, onde é que eu estava mesmo? Estou falando? Vamos lá. Para acabar. Nós vamos ter uma série imensa de pessoas desempregadas. E como é que a gente vai pagar a conta? Previdência está tendo problema. Emprego já não vai começar a existir. Educação é uma realidade, está falida. Learning by doing é uma realidade, vai ter que ser assim. Tecnologia de campo, né? Eu convivo há 10 anos no Centro-Oeste, exatamente em labs para as cooperativas e produtores. A gente está falando aí, quanto é que a carne de vaca tem um peso na balança econômica, você sabe? Em 2013, o holandês criou a carne em laboratório. Eu experimentei, eu fui na Holanda, vi o lançamento. A carne é mais gostosa do que a carne atual, muito mais. Só que a cor era feia. Ele já corrigiu, agora já tem vitela, já tem frango. As maiores empresas transformadoras de alimentos já estão apostando. São mais de 180 startups do mundo em cima disso. Na hora que isso virar, e vai virar de uma hora para outra, o que vai acontecer com as cabeças de gado no Brasil? Se o produtor não tiver visão em pouquíssimo tempo, nós vamos ter um problema sério. Pode falar. Eles vão virar pets, porque todo mundo adora as vaquinhas. A gente pode, na realidade, a gente vai exportar isso para a Índia. Lá é sagrado. Lá é sagrado. É um problema ambiental, está falando de sustentabilidade, é um problema ambiental gigantesco. Desculpa a brincadeira. Não, mas são realidades. Quem tem franquia em família aqui? Alguém já comprou franquia de curso de inglês? Tem 73 startups no mundo, a Pilot é uma delas, que já desenvolveu subcutâneo para tradução simultânea. Isso é realidade, gente. Isso já existe. Isso é pouco tempo para virar. Eu perguntei diretamente para o Lincoln, filho do Wizard, e para o Flávio, da WhatsApp. O meu mercado é C-Level no mundo inteiro. Estou presente em 14 países por causa disso. Eu falei, cara, vocês estão montando outro curso de inglês? Eu falei, eu já tenho tudo pronto. Mas 15 anos, isso não vai ser mais uma realidade. Você não vai precisar mais estudar para aprender absolutamente nada. Se eu te falar que até 2050, aquela cena de Matrix, de colocar o conhecimento por aqui, de forma subcutânea, isso já está sendo desenvolvido. É que não dá tempo. Porque olha o que está acontecendo. Eu vou dar uns últimos passos rápidos aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Isso aqui, eletricidade sem fio. Isso aí já é realidade. Só que não se sabe qual é o impacto disso para o ser humano. O Japão vai lançar a primeira usina hidrelétrica de captação fotovoltaica de energia solar, né, no espaço em 2030. Já é pré-lançamento. Só que vai fazer o quê? Vai pendurar um varal lá da usina no espaço para trazer energia aqui? Não. Isso aqui existe desde do Nicholas, da Tesla, né? Isso já existe, agora é que está sendo colocado de fato. Vou colocar um outro ponto aqui. Energia limpa. Alguém já viu falar sobre fusão nuclear?
O que a gente tem hoje é fricção. Fusão é sol, energia limpa, ad eterno. Isso já está acontecendo em vários lugares. É antigo e agora realmente está entrando em atividade. Nós não vamos ter mais problema de energia no mundo. Esquece esses cataclismas que todo mundo coloca, e até questão de fome, né? Vou colocar uns pontos para vocês. Dessalinização, isso já é uma realidade, só que é cara. Água do mar, salgada, transformada em água doce. Nós temos um professor no Nordeste chamado Galdino, que ele faz isso com elementos naturais, baratésimo. Ninguém dá apoio para ele no Brasil. Mas isso vai estourar, porque se você não alimentar, não der água, não der energia, nós vamos ter guerra. Isso é fato. Outro item. Olha, o holandês aí que fez o hambúrguer, né, na sala do tronco. Learning by Doing, que você comentou, isso aqui, quem gosta desse assunto, Sugata Mitra, é sensacional. Os vídeos, aliás, estou de parabéns, é uma ilha pequena, viu? O que vocês estão fazendo, realmente, quando você vai na Finlândia, você vai na Suíça, Suécia, Noruega, Holanda, Austrália, é fenomenal. Vamos lá. Olha a pilot da Waverly Labs. Isso aí já é uma realidade. Vamos lá. Quanto tempo ainda, Raquel? Olha, não sei, pergunta pro pessoal. Querem que eu pare um pouquinho? Vamos lá. Cirurgião, gente. Minha mãe, assim, numa boa, tranquilo. Minha mãe faleceu há um mês. Eu passei 4 meses que eu parei tudo na minha vida para viver no hospital com ela dia e noite. Eu e minhas irmãs. Fui para o Rio, Quinta Dó, fiquei lá. Aí eu falei que essa cena aqui eu só tinha visto na Europa, na China, no Japão, e lá tinha o cirurgião autônomo, no Quinta Dó, no Rio de Janeiro, que é um estado falido. Tá lindíssimo, mas falido. Problema sério. Cirurgião, gente, vai acabar. Você vai ter pessoas que pesquisam, que trabalham em cima disso, mas quem vai fazer cirurgia não é mais o ser humano. Isso já estamos vivendo uma outra realidade. Isso aqui é fantástico, né? Envelhecimento. Envelhecimento já tem cura, gente. Isso aqui, daqui talvez 5, 10 anos no máximo, as pessoas mais ricas do mundo não vão envelhecer mais, vão até regredir, porque já descobriram qual é o filamento da desprogramação disso. Isso vai ser um mercado bilionário. Quem tem dinheiro, vai. Isso está sendo discutido no Fórum Internacional também. Só falta você falar que vai dar para emagrecer. Olha, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi. Emagrecer é só fechar a boca. Olha, é tão fácil que ninguém faz, viu? Porque comer é muito bom, a verdade é essa. Isso aqui, gente, é realidade aumentada. Isso, para quem está criando startup, isso vai ser fabuloso. Você vai viver a realidade aumentada no dia a dia. E não é com o celular, não. É aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é um exemplo da Sony. Isso aí é uma patente, já está sendo feito. Você não vai precisar mais gravar nada na tua vida pelo celular. Você vai dar pisca 2 vezes, motor, gera energia, e essa aqui guarda por 3 horas. No futuro vai ser via Cloud Computing, a tua vida vai ser um interno Big Brother. Você vai gravar o que você quiser. O bom é que se você estiver conversando com alguém, se a mulher estiver com ciúme, você manda a imagem, olha, não aconteceu nada. Isso é uma brincadeira? Não é. Assista um filme chamado Enon, na Netflix. Enon, A-N-O-N. Eu escrevi um artigo na Folha sobre isso. Tudo que tem no filme não foi criado. Eles usaram como base tudo que vai ser lançado em 10 anos no mundo inteiro. Vamos lá. Para a gente poder ter uma ideia aqui. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Isso aqui é o lançamento da IBM. E são cristais colocados de forma subcutânea dentro dos seus olhos. Você não vai poder mais precisar usar óculos. Você vai enxergar o mundo invisível. Você vai fazer zoom. Você vai ver as impurezas de uma maçã, por exemplo. O bom é que você vai poder ver através das paredes, é sério, vai ver à noite. Então, assim, a privacidade vai acabar. É lançamento da IBM em 2022. Isso é público, gente. Parece ficção, e não é. Vamos colar aqui para uns itens aqui. Isso aqui é uma loucura, tá? Até 2030 podemos gravar sonhos. Você imagina? Ô fulana, tá aí no Facebook meu sonho. Vamos compartilhar o sonho.
Sabe por que isso ainda não é comercializado? Porque você consegue gravar os sonhos, mas existem gaps que estão faltando. Então está se desenvolvendo numa relação Israel, Estados Unidos e Alemanha, um software, inteligência artificial, que ele vai reconstruir na visão dele esses gaps. Isso vai ser realidade em pouquíssimo tempo. Deixa eu colocar aqui, para a gente já estar encerrando aqui. Isso aqui é uma outra coisa. Né? Implantes cerebrais serão capazes de capacitar seres humanos a ouvirem uma conversa de um quarto, ver no escuro, controlar o humor, restaurar nossas memórias, ou fazermos download de conhecimento. O Google já é real. Sabe qual é um dos maiores projetos da Google? A Google, subcutâneo. Você não vai precisar mais digitar nada, você vai pensar, o Google vai responder para você. Você acha que isso é besteira? Não é. Isso é realidade. Tá? Quando a gente coloca esses dados, as pessoas ficam altamente assustadas. Tá? Agora, como é que você vai viver? Eu estou olhando muito para ele aqui, porque o maior desafio em qualquer lugar do mundo é educar. Como educar crianças que já nascem numa visão diferente? Eu gosto de cozinhar. Eu aprendi a cozinhar porque quando eu fui para a Austrália não tinha quem cozinhar. Minha mulher passou por uma cirurgia no seio, não podia fazer comida, ela virou para mim: se você não conseguir não cozinhar, a gente morre de fome. Aí eu comecei a cozinhar, adorei e faço isso até hoje. Então toda sexta-feira, até falei para a Tânia, meio-dia, eu não estou mais na empresa, eu não atendo telefone mais nenhum. Pego o meu filho mais novo, que tem 11 anos, hoje estavam na minha casa 6 crianças, e um dia desses eu falei: cara, eu vou fazer uma comida maravilhosa, uma carne de forno, né? Puxa, ficou fantástico. 2 horas na cozinha, a molecada chegou, sentou na mesa, botei a carne, ela olhou para mim, aí um dos amigos do meu filho falou assim: ô tio, você come carne de animal morto? Eu falei: nossa, 2 horas no forno aqui, cozinhando. Aí ele falou: você pode fazer um macarrão conosco? Molho branco? Aí minha mulher chegou, minha esposa chegou assim: o que é isso aqui? Tudo feito. Eles não quiseram, vão comer a gente. Vamos comer carne aqui à vontade. As crianças já têm um comportamento muito diferente. A nossa visão já está ultrapassada. A visão deles em relação à sustentabilidade, amizade, companheirismo, aprendizado, é muito diferente. E esse mercado vai mudar de tal jeito que a educação, né, um dos estudos na Índia, que eu me recordo, que a gente estudou, das crianças, na Índia as favelas são divididas por grandes muros. E o Sinatra, ele colocou lá equipamentos, né, fizeram buracos no muro e botaram equipamentos com ensinamento em inglês para crianças que não sabiam falar nada. E eles começaram a se reunir de forma colaborativa, estudar. Passou pouco tempo, elas já falavam entre elas em inglês, já entendiam, já discutiam assuntos que era impossível sem nenhum professor. Vem que a proposta dele, isso não é ad eterno, tem uma certa idade, a partir daí tem. Então assim, o mundo está mudando de um jeito vertiginoso. Vai mudar nossas vidas pessoais, empresariais, de forma de emprego, vai mudar tudo em pouco tempo. Então comecem a se preparar. Tá? O mercado está dizendo que quem já tem, eu estou com 52 anos, eu já mudei de profissão pelo menos 5 vezes. Eu vou me adaptando. E eu escutei, e falou: se você chegar até 90 anos, você vai mudar mais umas 5, 6 vezes. Eu falei: gente, essa vai ser a realidade. Gente, muito obrigado aí, obrigado pela oportunidade. Grande abraço para todo mundo. Quanto tempo a mais? 25 minutos? Não, mas foi maravilhoso. Deixa com quem aqui? Deixa aqui. Gente, para a gente otimizar um pouquinho mais o tempo, né? Já que a gente foi um pouco mais longo, eu queria abrir para alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta para eles aqui, mais direta, algum assunto, algum tema, e aí a gente agradece a vocês e encerra esse dia maravilhoso. Você quer vir falar aqui? Não. Eu quero perguntar para 2 pessoas. Fica à vontade. A primeira vai ser para você, porque a dele precisa procurar onde eu não tenho. Essa história, por exemplo, da Google, implantar... Vem aqui. Ó, quem for perguntar, pergunta aqui pelo microfone. Isso. Microfone aberto. Adorei a sua palestra.
Essa condição que a Google se propõe, já está fazendo, que se apresentou, se caiu, já faz parte do mundo, já faz parte deles. Me preocupa muito esse controle sobre o que você vai pensar, o que você vai querer. Hoje no Facebook, você só recebe mensagem de quem eles determinam, não é a sua escolha. Isso me aborrece bastante, para te falar a verdade, porque acaba com o meu livre-arbítrio, acaba com as minhas condições de decisão e tudo mais. Temos como fazer alguma coisa, não contra, porque eu não sou contra a tecnologia, mas eu não quero ser controlada pela tecnologia. Quer dizer, eu tenho como não? Desculpe seu nome, perdão. Falta óculos aqui, você aqui me ajudar. Terceira, eu vou te responder da seguinte forma. Foi feita uma pesquisa no mundo inteiro, mas no mundo inteiro é muito forte, mas em vários países, para adolescentes até os jovens, até 25 anos, se eu não me engano. Acho que foi de 15 anos até 25. Perguntaram para eles: você aceitaria colocar um mecanismo subcutâneo, né, que é chamado de você tem wearables e inserables. Inserables é subcutâneo. No seu córtex, 98% foram sim. Aí perguntaram: você aceitaria colocar um celular subcutâneo? Porque o celular vai ser subcutâneo. Não vai ser mais esse dinossauro que você está enxergando. Falaram sim. Então o que acontece? Para a geração que é mais madura, realmente é um impacto. Para eles que já nasceram na geração milênio, na geração Z, na geração, tem um outro nome também que tem aí, essas gerações todas novas, isso é normal para eles. Então, é assim, no meu caso, eu não gostaria. O maior problema que eu tenho no dia a dia é ficar freando o meu filho o tempo todo, porque todos os amigos deles usam. O meu filho foi o último da sala a ter um celular. Eu resisti até 11 anos de idade, porque a molecada tinha desde os 7 anos de idade, e eu achava um absurdo uma criança ter um celular com 7 anos de idade. Eu tive que mostrar para o meu filho, para ele não passar por bullying, o que afeta. E ele conseguiu resolver isso com tranquilidade, mas para eles é natural. Me assusta, isso está sendo discutido no mundo inteiro, isso não é brincadeira. Só para vocês terem uma noção, você tem eu esqueci o termo que se usa, tá? A vida vai ser tão invasiva no seu dia a dia, né, que realmente manipular pessoas, o ser humano já é manipulado de uma certa forma. A gente vai ter ainda o debate aqui ou não? Já acabou o tempo? A gente vai... Tá, então eu só vou colocar um dado para a gente ver a velocidade que as coisas estão acontecendo. O ser humano tem 2,5 milhões de anos de história, o Homo sapiens. Ele não conseguiu evoluir em nada. Você corta 70 mil anos desse período para cá, foi o nosso grande salto, que ninguém consegue explicar como em 70 mil anos, comparado a 2,5 milhões de anos atrás, conseguiu dar esse salto. Por que 70 mil anos? Porque nós tivemos um motor especial, revolução cognitiva, nós começamos a comunicar. E por incrível que pareça, sabe por que a gente chegou onde chegou até hoje? Fofoca e contar história. Isso é discutido no livro do Yuval, Sapiens, Homo Deus, tem vários livros. Eu adoro ler, continuo lendo, vou ler até o dia que der. Aí você pega desses 70 mil anos, você recorta 40 mil anos. Em 40 mil anos, nós geramos 12 bilhões de gigabytes de informação, entre 40 mil anos e a criação da internet. Isso equivale a 54 trilhões de livros, em média 200 folhas. Em 2002, nós geramos os mesmos 12 bilhões de gigabytes. Em 2007, 100 bilhões. E agora são quanto? Trilhões. Big Data, como foi falado aqui, analíticos, tudo isso. E a inteligência artificial, ela está existindo porque nós não conseguimos mais interpretar isso sem uma inteligência de apoio. Então, ao mesmo tempo que é assustador, se você tiver a mente aberta e olhar que isso pode agregar e não ser uma coisa ruim, vai. Mas o respeito ao livre-arbítrio, à sua privacidade, isso está sendo discutido no mundo inteiro. E como diz o nosso amigo Yuval, daqui a algum tempo, só quem vai ter dinheiro
vai ter acesso a toda essa tecnologia. E quem não tiver, vai ficar, entre aspas, como escravo de quem tem. Então, aí vem o estudo do Bill Gates. Eu vou botar vários itens, né? Inteligência artificial, existem 2 testes. Um teste é para amadurecer até quando vai virar uma máquina sentimental, uma máquina espiritual. Isso vai acontecer em 2029, 2030. Nós vamos ter androides, robôs, robôs não existe, robôs do nosso lado, que vai ser exatamente igual a gente. Só que eles têm habilidades técnicas, eles estão ali para servir. Eles não têm consciência no fato que a gente tem. Eu convivo disso no dia a dia. Mas só te falar que ao mesmo tempo o que vale hoje? Só para vocês terem uma ideia do crescimento da gente. Vai longe. 2000, 6% da população acessava a internet, 400 milhões. Em 2015, 43% da humanidade acessa a internet, ou seja, 3,2 bilhões. A contar de 2015 a 8 anos, mais 3 bilhões de pessoas. Então, assim, espera-se em 2050, 100% da humanidade conectada na internet em tempo real. E, em 2050, um chip quântico, que já é realidade, a Intel está fazendo isso já é realidade. Em 2050, um chip quântico ele vai ter a capacidade de processamento de 10 bilhões de cérebros no único chip. Isso é real, isso não é brincadeira. E em 2050, ninguém vai usar mais teclado, vai ser Brain Computer Interface. Você vai pensar, porque tudo está subcutâneo. Desculpa o tempo. Só a última pergunta ali que você levantou o dedo. Já desistiu? Desculpa. Eu vou fazer uma pergunta para os 4, na verdade, baseada no que o Ricardo trouxe. O Ricardo trouxe o mundo de 2050, 2030, 2020 e de forma global. Né? O Brasil, a gente já falou, nós estamos anos de luz de chegar numa situação próxima a isso, por N motivos, né? Educação, trabalho e tal. Mas o que, trazendo um pouco do que a Tercília falou, e que eu compartilho, não só eu, como ela, como várias pessoas do grupo da comunidade, do Rato Futuro, nós temos no Brasil, em alguns países do mundo, diferenças sociais muito fortes. Né? Não acredito que vai ser escravo e senhor de engenho de novo. Mas como fica o trabalhador do campo, né, num contexto diferente? Como vai ficar o centro de distribuição de um grande atacadista? Né? O que vocês imaginam que possa acontecer com essas pessoas, ou que essas empresas precisam fazer para que essas pessoas sejam reaproveitadas, usadas em outros lugares? Como que a educação vai diminuir esse grande gap, porque ele não é um gap, ele é um abismo, né? Para chegar na comunidade, chegar nas pessoas que vão ser mais afetadas com tudo que está acontecendo, que vem acontecendo e que vai acontecer. Porque a gente falou aqui do mundo cor-de-rosa. O mundo cor-de-rosa vai atingir isso aqui. O mundo cor-de-rosa não vai atingir o mundo, de fato, né? Falando de Índia, falando dos países africanos, falando do Brasil e vários outros, como a Venezuela da vida, né? Então, como que vocês imaginam que isso pode acontecer? E você também, Ricardo, que tem essa visão global, o que pode estar sendo feito no mundo para tirar esse abismo e melhorar ou minimizar todos esses impactos que me parecem... Hoje de manhã, não sei quem perguntou de trabalho, eu falei que existe um período de caos, porque eu acredito no período de caos. Só que eu acho que ele é adaptável. Então, o que está se pensando sobre isso, em termos de educação, em termos de trabalho nas grandes corporações, que são grandes, e em termos de pensamentos e criações miraculosas e diabólicas, às vezes, né, pelo mundo. Bom, eu acredito... Perdão, posso começar? Desculpa. Eu acredito que para nós, né,
que estamos no momento de transição, a gente tem um desafio maior. Como o Ricardo colocou, para quem já está nascendo no momento de 100% tecnologia ou 99,9% tecnologia, seja mais fácil entender uma virada como essa. Eu entendo que o primeiro passo para qualquer pessoa, quando a gente tiver essa virada de real transformação, seja realmente entender que a gente precisa se reinventar. Então, eu acredito que tanto o trabalhador do campo, quanto os trabalhadores em qualquer mercado, em qualquer segmento, eles precisam se reinventar, eles precisam acompanhar as tendências, acompanhar os dados, as estatísticas reais que estão apontadas, não só para 2020, não só para 2015, não só para 15, 20, não só para 2050, mas além disso, é fato, se a gente não pensar no futuro, a gente não vai conseguir sobreviver aí. O mercado empresarial está se preparando para isso, ele vai se adaptar ao digital, às novas transformações, às novas tecnologias, porque senão ele não vai sobreviver. E as pessoas, os trabalhadores, os profissionais, eles precisam fazer o mesmo, e mais do que isso, encontrar nichos de oportunidades. Enquanto surgem oportunidades em determinados movimentos, você provavelmente consegue identificar oportunidades em direções opostas ou direções similares. O que eu imagino e sugeriria para nós que estamos nesse caminho é estar cada vez mais antenados às movimentações que estão ocorrendo, participar muito de fóruns como esses, continuar se atualizando, F5, pressionado a todo momento e realmente não duvidar dessas atualizações que estão acontecendo. Não ser como uma Blockbuster ou como um BlackBerry, duvidando da digitalização e das transformações que virão. Independentemente da cadeia ou do lugar, da posição de trabalho que você esteja, seja C-level, seja tático, seja estratégico, seja operacional. Eu acredito que todo mundo realmente tem que pensar agora como se reinventar a cada segundo para o futuro que vem aí em ritmo acelerado. Eu acho que falando no mercado de trabalho, aqui no Brasil a gente tem um problema adicional, que é a baixa produtividade. Aí eu não vou saber os números exatos, mas enfim, o que um americano produz equivale a mais ou menos 16 brasileiros, algo do tipo. Um americano, um alemão, enfim. Eu sei que a nossa produtividade é muito baixa. Até o que um argentino produz são 3 brasileiros. Ele se gravou muito até por ser argentino. Está aqui do lado e a gente produzindo muito menos, um país bem maior. Então, eu concordo com você que a gente vai ter um período de caos. Eu vejo que esse período de caos vai ser mais acentuado no Brasil, principalmente por isso. Ou seja, quando você vai para o mundo corporativo, você tem um batalhão de pessoas para fechar escrituração fiscal, escrituração contábil, para conciliação financeira, que essa turma toda vai ser substituída por RPA, que não é nenhuma inteligência artificial. Você já está lá no básico, esse básico vai substituir essa turma toda. E aí, eu vou ter emprego para todo mundo? Bem, eu não tenho capacitação para todo mundo, entrando na educação. Hoje, as escolas, eu sou pai de 3 filhos, isso é claro, e me deixa muito angustiado. As escolas, elas não preparam as crianças, não preparam os adolescentes e os jovens para ser o profissional que está se apresentando aí. Não é um futuro, estou falando daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Então, enfim, a solução que eu vejo aí no fim do túnel não passa por governo, talvez passe um pouco pelas organizações, mas eu acho que passa muito pelas redes, pela sociedade organizada, por grupos como esse daqui, de fazendo trabalho de capacitação, independente de governo, independente de corporação. Como eu costumo falar em alguns eventos lá do Seu Cerrado, é a gente ajudando a gente. Olha, Tânia, eu vou voltar a um país que eu morei, a Austrália. Eu voltei em 2003. E eu morava num subúrbio em Ringwood. Quando vocês falaram de Smart City, Melbourne foi a cidade que eu morei,
né? E Vancouver, também eu residi em Vancouver, estão entre as 5 mais liveables do mundo. Eles têm o metrô pequenininho, é só em downtown, é um círculo. Aí, igualzinho o sol, desenha várias hastes. Vem um trem com uma placa, ele desce, circula como se fosse um ônibus e volta. Eles têm um planejamento absurdo de crescimento. Mas o que mais me chamou a atenção foi um sábado, e eu passava todo dia para pegar o trem, não tinha carro, ninguém precisa de carro, é um país com 99% de classe média, 1% de classe rica, não é socialista, eu não acredito em socialismo. E uma coisa que me chamou a atenção, um prédio de 2 andares, lotado. Eu falei, gente, deve ser encontro religioso. Deixa eu ir lá, como brasileiro, eu bati a porta, nada contra, tá bom? Entrei e perguntei, o que está acontecendo? O australiano perguntou, de onde você é? Eu falei, Brasil. Ele falou, olha, você vai ter um pouquinho de dificuldade de entender, porque eu conheço muito bem o seu país. Aí eu falei, tá bom, mas o que está acontecendo aqui? O nosso voto é distrital. Então aqui estão os vereadores. E eles estão aqui sendo acolhidos pela população do distrito. Isso é todo sábado. Por que alguns não cumpriram as promessas? E aí eu vi a cena mais incrível que eu vi na minha vida. Uma pessoa levantou e falou assim, eu quero que o impeachment dessa pessoa. Aí o mediador levantou, quem está afim? Todo mundo levantou, fora. Nós, brasileiros, vivemos numa fantasia que não existe em lugar nenhum. Não existe nada que há de eterno. É um absurdo. Nós chegamos para os chineses, China, Brasil, eu vivo nesse mercado. E você explicar no chinês, no país comunista, que nós temos funcionários públicos, eles falam, nós também temos. E eu falei, como é que você lida com isso? É simples, você não produz a rua. Eu falei, mas eu não posso mandar no Brasil. Ele falou, nossa, como é que vocês não quebraram ainda? Ele falou, está quase lá. Então, tudo aqui, e é só para não postergar. Quem quiser, conheça o Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, quando Dom Pedro saiu, Dom Pedro II, pela República. Para quem não sabe história, o Brasil era a 3ª maior potência no mundo, 26 mil quilômetros de linha férrea. Dom Pedro II era bem visto com Tesla, o cara que esquecia da eletricidade, tudo. Ele falava 17 idiomas. A visão desse cara é fantástica. Para ter uma ideia, ele foi convidado para ser presidente dos Estados Unidos. E o pessoal votou nele, mesmo ele não indo, de tal nome. Aí eu vi no jornal, no Palácio do Catete, né, um dos grandes escritores da época. Ele botou o Brasil, ele tem um povo, como é que é? O Brasil é um povo que não participa, ele assiste. E nós só acordamos agora. Estamos começando a acordar que o poder de mudança está nas nossas mãos. E se o Brasil quer mudar, a gente não pode terceirizar esse tipo de ação. Nós temos que começar, como você está fazendo, vocês do meio ambiente, você no mercado de educação, que eu vou te dizer, norte do Brasil, nordeste do Brasil, é lastimável. Educação não existe. São poucos quem podem pagar para ter. Isso é muita gente sendo jogada fora para um mercado que não vai ter emprego para todo mundo. Então, eu não estou assustado, eu estou me preparando, eu tenho plano B, C e D. Tenho mesmo. Porque eu sei que os mercados vão mudar rapidamente, e quem não estiver preparado, não adianta depois ficar chorando. Desculpe mais uma vez se eu externei. Por favor, aguarde. Essa pergunta é uma pergunta para a educação bastante complexa, né? Parece que você jogou a gente assim no precipício, que bom. Né? Eu acho que esses mergulhos eles são assustadores e maravilhosos. E o que eu vejo com relação até que o Ricardo colocou, né, em relação à nossa dificuldade no Nordeste, no Norte, em relação à educação, também lá a gente tem iniciativas pequenas que são incríveis, né? Escolas públicas que acabam ganhando campeonato de matemática mundial. E aí você tenta entender por que isso acontece. Né? Talvez aí tenha uma explicação. Mas eu queria, para sintetizar a minha fala, que a gente pensasse o que acontece, por exemplo, num cardume ou num soar de uma revoada de pássaros. Existe uma inteligência nessa imagem
como eu falei no início, eu me remeto sempre à biologia, ela me inspira profundamente. E quando eu vejo a inteligência contida na revoada de pássaros, eu penso ali num processo educacional que a gente ainda nem chegou a tangenciar, mas que ele é muito importante para a sociedade, que ela começa a se inscrever no mundo. Né? Hoje a gente tem, quando a gente fala do mundo VUCA, um processo tão complexo que é preciso que a gente tenha uma inteligência, de fato, muito aguçada e muito conectada à inteligência do outro. Né? E é por isso que, de fato, eu sou otimista. Eu sou muito otimista com o processo, com o que vai acontecer no mundo. Porque eu acredito que, assim, as grandes iniciativas que vieram de cima para baixo, de uma forma impositiva, elas só serviram para mostrar para a gente como não deve ser feito. A grande experiência ela vai surgir cada vez mais para mim num processo que é o processo de inteligência do micro-saber, né? Quando a gente começa a perceber que aquela pequena experiência ela possui capilaridade suficiente para alcançar todos os cantos necessários e para que ela se expanda. Isso já está acontecendo no mundo. Isso talvez seja o grande otimismo e a grande mensagem do ponto de vista da educação que a gente pode transmitir. O que está acontecendo no mundo hoje é que essa grande rede de informação que a gente construiu, ela está transformando o que é a educação. Né? O caos que a gente vive hoje, a gente vive um caos, ele é uma bênção. A gente agora está conseguindo, de fato, sentir o quanto precisamos da educação. Hoje eu vou numa empresa e muitas vezes eu percebo que antes a gente discutia assim, a gente precisa montar uma universidade corporativa, a discussão já é outra. O que a gente precisa hoje é transformar a empresa em escola. Ela é uma escola por si só. Então, finalizando, Tânia, eu acho que o que eu acredito é que a educação, ela de fato vai transformar a nossa realidade e ela vai acontecer cada vez mais como um processo pessoal, um processo que eu, conectado a você, a todos nós, numa rede, a gente vai se descobrindo cada vez mais. E o erro, ele passa a ser uma parte do aprendizado. Ele já não é mais algo avassalador como foi no passado, porque ele não concentra tanto poder. Dá para falar? Tem um por aqui? Gente, eu quero agradecer. Muito obrigado, Wellington, Ricardo, Gerardo e a Sádila por todo esse trabalho. Eu acho que agradecer a iniciativa da Tânia, que a Tânia merece aí uma salva de palmas, porque ela é empreendedora aí desse olhar do futuro. Montou esse evento de uma forma, mas a gente agradece, foi acho que um dos primeiros que a gente está fazendo e agora espero que a gente tenha um caminho aí para fazer muito mais e compartilhar conhecimento. Eu acho que a mudança é muito essa, é a gente se juntar e cada um aqui tem um pedacinho, que se juntar todo mundo realmente deve dar alguma coisa boa e algum processo transformador. Muito obrigado para todo mundo. E o próximo a gente avisa também, né, Tânia? Gente, obrigado.